Mas vamos lá, né, Hyper? Já deu um tempinho já, conversamos um pouco. E vamos ver o vídeo então que você mandou. Passei 30 dias jogando Dragon Ball Sparking Zero e mudei de ideia. O que será que ele vai falar? Eu acho que eu tenho até algumas ideias do que ele vai falar. Mas vamos lá. Há cerca de um mês atrás, nós estávamos aguardando ansiosamente pelo novo Dragon Ball Tenkaichi, ou o famigerado Sparking Zero. Jogo este sobre a qual tive muitas críticas antes do lançamento e, francamente, ele deu um tapa na minha cara em diversos aspectos, porém em outros nem tanto. Pensando nisso, no vídeo de hoje nós vamos fazer um dossiê completo sobre literalmente todos os aspectos do jogo, como gameplay, personagens e modo história, elogiando algumas coisas e criticando todas as outras. Então, se você já tá curioso para assistir a minha análise final sobre Dragon Ball Sparking Zero, já deixa o like, se inscreve e aperta o cinto, porque você vai se impressionar depois da vinheta. Vamos lá. História. Nos meus vídeos anteriores ao lançamento de Sparking Zero, eu já havia dito que minhas expectativas para o modo história do game eram bem baixas. Afinal, dava pra ver que eles não estavam muito preocupados com esse modo de jogo. Sim. Afinal, nós já estamos muito cansados de jogar e assistir sempre a mesma história repetidas vezes o tempo todo. A princípio, eu pensei que eles fariam um modo história mais focado no Super, pois é uma história que foi muito pouco explorada nos jogos da franquia. E eu diria que Dragon Ball Sparking Zero. Não, Hyper, o modo história não é a melhor parte. Os what ifs são a melhor parte desse modo história. Porque o modo história em si é bem fraquinho em muitas coisas. Tipo, principalmente o fato de que, obviamente, eles tiveram que economizar muito do orçamento do modo história. Que não é um bagulho ruim, claro. Né? Tipo, se você economizar uma coisa aqui pra trazer algo melhor ali, acaba valendo a pena. Só que ainda assim, chega um ponto que você tá fazendo tanto tempo as mesmas batalhas que se torna meio repetitivo, se torna meio chato. No final mesmo do modo história do Goku, se você lembrar bem, porra, eu não tava aguentando, eu só queria que acabasse aquela história. Sabe? Os Orifícios fazem parte do modo história. Sim, mas ainda assim é um extra ali do modo história. O original do modo história de Dragon Ball, né, em si, é o que a gente já conhece, cara. Até hoje não fez mais os What. Porra, eu não consigo nem jogar, cara. Minha placa de vídeo morre se eu abro qualquer jogo acima de Eternal Return ou League of Legends. Então eu não sei nem como que eu consigo jogar Shin Megami. Seria o momento perfeito para isso. Porém, não foi nada do que eu imaginava. Os caras pegaram um sistema de What If que era bem rudimentar na saga Tenkaichi e trouxeram com uma roupagem nova, com um sistema de escolhas bem parecido com jogos como Detroit Become Human. Na teoria, tinha tudo para dar certo, mas o pior é que não deu. Pra ser sincero com vocês, minhas primeiras horas jogando o modo história do Goku, eu me senti bastante satisfeito. Viu? Porque por mais que tivesse pouquíssimas cinemáticas e a história fosse contada em sua maioria por essas polaroides preguiçosas, mas se tem algo que dá certo na prática e na teoria, é o cupom na minha. Mas Cara, afinal, o que maluco vai diabo? ter um ad do nada, velho. E o microfone morreu no meio do AD, velho. E ainda tomei um AD aqui enquanto tá pulando o anúncio. Vamos voltando. Se vocês quiserem ver o AD, vão lá Ainda assim, era no bem vídeo original. interessante ver os caminhos diferentes Cara, o microfone continua morto. que a história de Dragon Ball poderia ter tomado. Como o Goku se Voltou. transformando em Super Saiyajin na luta contra o Vegeta, ou até mesmo Freeza indo até a Terra enfrentando os Guerreiros Z. Os golpes dos personagens também mudavam conforme a história ia prosseguindo. No roster principal, o Goku início, ou seja,
o Goku da luta contra o Raditz, já possui o Kaioken, porque eles não queriam dividir o Goku em mais uma parte. Porém, os caras fizeram um Goku com golpes específicos daquele momento do anime só pro modo história da luta contra o Raditz. Ou seja, esse Goku do modo história, ele não contradiz a história do anime. é o vídeo que tá Diferentemente do mostrando modo ali que tá história do com essa Tenkaichi qualidade ruim. 3, onde na luta contra o Raditz o Goku já tinha Genkidama e até mesmo Kaioken. É muito bacana eles terem tomado esse cuidado nesse aspecto. E não só aqui, mas em todos os momentos do modo história. E Só um bagulho que eu fico meio tipo. Gente, por que vocês não deixaram o pessoal poder colocar esses especiais do modo história no personagem, sabe? Ter uma roupa com esses especiais, não sei se é um bagulho do modo história. isso demonstra o capricho que eles tiveram com o jogo, o que na minha opinião é um saldo muito positivo. Mas agora vamos falar de um ponto um tanto quanto negativo. O maior problema desse modo história é a total falta de profundidade nos what ifs. Mas calma que eu vou explicar. De fato, alguns what ifs possuem uma ótima profundidade e uma história única. Como o modo história do Gohan, onde após ele derrotar o Freeza lá na saga do Renascimento, ele continua treinando e se torna o guerreiro Z mais poderoso de todos. Isso faz com que o Zamasu roube o corpo do Gohan ao invés do corpo do Goku, criando assim a saga Gohan Black. Podemos admitir que esse what if é sensacional, né? Porém, meus amigos, infelizmente, esses what ifs bem feitos são minoria aqui. O próprio modo história do Vegeta é uma vergonha completa. Para começar, o modo história vai da saga Freeza até a saga Majin Buu, ou seja, Você não tem como lutar contra o Goku. Você não pode ganhar do Goku lá e. Não, na saga não Saiyajin. temos sequer a oportunidade de jogar com o Vegeta Explorador e nem sequer com o Vegeta Ozaru, e muito menos com o Vegeta Blue. O que eu mais gostei do modo história do Goku foi que ele deu a oportunidade de conhecer todos os Gokus do jogo e testá-los um por um, até porque o modo história do Goku é o mais completo de todos. Que tristeza. Sim, isso se torna. Isso é um bagulho que. Aí eu, tipo, que nem eu falo, o fato de ser nessas polaroides, né, como o cara falou, você faz sentido você pensar, eles não estão colocando todo o orçamento aqui pra usar uma parte desse orçamento lá. Só que um personagem como o Vegeta, que ele tem o mesmo nível de importância de um Goku, principalmente hoje em dia, não ter um Orif completo ou tão completo quanto o do Goku, não faz sentido. Porra, você não ter a batalha dele contra o topo, velho. Não faz sentido. Agora, aqui no modo história do Vegeta, jogamos com pouquíssimas versões dele. E isso não se aplica apenas ao Vegeta. Temos diversos modos histórias aqui que estão muito capados. Como eu já disse, O do Trunks, então, começar com ele no futuro. Começar com ele na saga Black, em vez de ter uma saga do futuro dele, do Z, que podia ter facilmente. eu já sabia que esse modo história não seria grande coisa. Porém, eles conseguiram criar um sistema que ficou realmente interessante de se jogar. Por mais que alguns modos histórias não sejam lá grandes coisas. Infelizmente, Trabalharam é só no muito nítido Goku. como temos diversas histórias capadas Até o jogo de Dragon Ball tá dando muito destaque exagerado pro Goku, cara. aqui. E isso em um jogo de R$ 300 pra mim é inaceitável. Mas me conta qual a sua opinião sobre isso. Você merece pagar R$ 350 pra ter um modo história como esse? Gameplay e tudo mais. Você sabe muito bem como a gameplay é e sempre será o principal em um jogo de luta. Mas calma aí que nós já falamos dela. Vamos focar primeiro nos personagens. Todo mundo sabe que por mais que Sparking Zero não tenha todo o elenco do Tenkaichi 3, ainda assim conseguiu surpreender todo mundo trazendo uma quantidade significativa de personagens, por mais que a maioria seja Goku e Vegeta. Mas claro, Mas, mesmo a maioria sendo Goku e Vegeta, cada um deles tem uma coisinha aqui e ali que são muito diferentes. Então, por mais que sejam só Gokus e Vegetas, são Gokus e Vegetas completamente diferentes de outros Gokus e Vegetas. Normal. o maior foco é sem dúvida nenhuma no Z e no Super. Afinal, são as sagas que trouxeram mais sucesso para a franquia. É inegável discordar de que a saga clássica e o GT foram capadas aqui nesse jogo. O Dragon Ball clássico nem sequer tem uma skin pro Yantia ou pro Tenshinhan. Que é um bagulho que é Sem falar na muito saga errado. GT que não tem nem o Super 17. Como eu já havia citado antes, Em vez de fazer o Super 17, eles pegaram o Super 17 e fizeram o 17 do Super. Foi basicamente isso. Em vez de fazer toda a questão do Super 17, eles pegaram a skin do 17, meteram uma outra skin e fizeram o 17. a falta de um modo história mais amplo abordando vários personagens do Sparking Zero foi algo que fez muita falta. Isso acabou escanteando principalmente os personagens do GT pra longe. Quando comparado com a clássica saga Tenkaichi, onde o modo história servia como uma espécie de apresentação dos personagens para os jogadores, aqui em Sparking Zero me passou um ar de
preguiça. O fato de não termos outras sagas sendo abordadas de uma maneira melhor aqui. Até me faz acreditar que eles colocaram de última hora só pra não tomar hate. Eu particularmente acho uma Não, acho que sacanagem no não. modo história não abordar a saga clássica e nem o GT. Afinal, de certa forma, acaba sendo um conteúdo inacabado no jogo. Cara, o GT podia facilmente ser um what if, velho. Sei lá, tipo, tem uns bagulho que eu fico pensando, tipo, o what if do Vegito ganhar, sabe? É um bagulho que podia ser só você ganha do Super Buu, aí o Vegito, no caso, mata o Super Buu em vez de ser absorvido de propósito. Aí tem lá um quadro, tem uns textos finais falando o que aconteceu a partir dali, sabe? Tipo, nem é um bagulho que dá muito trabalho. Afinal, se nós temos esses personagens aqui, por que não usá-los, não é verdade? Mas essa é só minha opinião. E você, gostaria de ver essa saga no Sparking Zero? Outra coisa inegavelmente capada de um jogo pro outro são os cenários. Cara, o próprio Gohan podia ter um what if dele no futuro do Trunks. Sabe? Você fazer alguma coisa, aí você segue o futuro do Gohan do futuro. E joga com ele no modo história do Gohan. Sabe? Para título de comparação, vamos analisar algumas coisas. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, que era um jogo de 2006, em seu lançamento contava com um total de 17 mapas. Já Dragon Ball Tenkaichi 3, que é um jogo de 2007, possuía 23 mapas. E agora em Pra reviver geral com a história do dragão. É basicamente isso, velho. Eles pegavam, depois de vencer, pedia como, tipo, um agradecimento, um favor pro Kaioshin, sabe? Pro Kibitoshin. Pedia pra ele ir pra ele encontrar na Mekuzen e usar as esferas de lá pra poder fazer um pedido. Pra reviver as pessoas que o Majin Buu tinha matado e absorvido. GG. pleno 2024, 3 gerações depois, e Dragon Ball Sparking Zero nos traz míseros 12 mapas diferentes. Ah, mas o Cara, o fato dos mapas é meio complicado mesmo, porque eles exploraram muito bem o fato de mapas serem grandes, e isso é até legal. Fora o fato de que o mapa é grande, mas para você se mover do mapa você gasta mais ki do que se você não fazer nada, sabe? Acaba sendo muito zoado isso. Mas, porra, do que adianta o mapa você ter um monte de mapa enorme e você enjoar de todos os mapas? O Dragon Ball Tenkaichi 1 ele tinha só 11 mapas. Meu amigo, nós não estamos falando do primeiro jogo de uma franquia nova. O Sparking Zero é uma continuação da saga clássica. Então ele tinha que ter pegado tudo e ter feito melhor. Tudo bem, os mapas do Sparking Zero são... Olha, pegar tudo e fazer melhor, aí eu já acho meio difícil. Pegar os pontos bons e fazer eles melhores, sim. Mas tudo, não teria como. O Budokai Tenkaichi 3 tinha muito modelo reciclado desde o 1. O 2 reciclou modelos do 1 e o 3 reciclou modelos do 2. Ali eles tinham que fazer tudo do zero. Então, pegar um bagulho que você tem que literalmente fazer tudo do zero e outro que você tem coisas para reutilizar, muito mais fácil de reutilizar. Mas ainda assim, é um puta problema o fato de só 12 mapas. E o pior, só de Namekusei é destrutível. Por quê? Caralho, vamos destruir mais mapas, sabe? Trouxesse, não precisava trazer todos os mapas em todos os momentos, não. Trazer só pelo menos os mapas principais. Torneio do Champa, sabe? Tipo, pô, não tem um torneio do Champa, velho. sim mais detalhados. Porém, do mesmo jeito, eu acho Não tem, cara, tem o Janeiba e não tem o Inferno. pouquíssimos mapas O Broly e o Dr. Willow, dois personagens que são enfrentados no mapa do gelo. Não tem o mapa do gelo. para o lançamento. Sabe, tipo, essas coisinhas não fazem sentido. O mapa da casa do Kami, que basicamente está pronta, porque a gente vê ele lá no menu principal e o menu é renderizado ali. Então, tipo, porra. De um jogo de R$ 350. E por mais que os mapas sejam realmente mais detalhados, da mesma forma, Dragon Ball Sparking Zero acaba tendo menos conteúdo do que um jogo de mais de 10 anos atrás. Mas obviamente quando eu falo sobre conteúdo eu quero dizer sobre os mapas. Não vem querer distorcer o que eu falei. Mas se você defende que um jogo de R$ 350 pode ter só 12 mapas, eu vou te dizer a seguinte frase: nós somos brasileiros. Tem uma galera que trabalha feito uns condenados e mal conseguem comprar um videogame, quem dirá um jogo no lançamento. Se eles querem entregar um jogo capado e com pouco conteúdo, o problema é deles. Mas eu nunca vou passar pano pra esse tipo de coisa aqui no Conversa Elegante. No sentido de fases jogáveis, Dragon Ball Sparking Zero está muito pobre. Mas agora eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Comenta aí embaixo. Dragon Ball Sparking Zero tem poucos mapas? Ou não. Ah, e eu esqueci de citar que encontraram alguns mapas e skins nos arquivos do jogo que não estão na versão final. Sabe o que isso me cheira? Isso mesmo, microtransações.
Beleza, beleza. Já desci a lenha em coisas secundárias. Mas agora a pergunta que não quero calar. A gameplay é boa mesmo? É sim, meu amigo. A Tá falando que tu passa pano? Aonde? gameplay de Sparking Zero é muito sensacional justamente por ter conseguido fundir o clássico com o moderno, assim criando o que na minha opinião é a gameplay definitiva da saga Tenkaichi. De início você provavelmente vai estranhar muitas coisas, como a falta do dash rápido Tá do Tenkaichi zoando. 3, Tá. o diferente sistema de clash e os novos sistemas de menus de transformação, entre várias outras coisas. Cara, uma coisa que me incomoda muito, na época eu elogiei porque eu não tinha visto mais a fundo, que é o fato da modificação de botões. Porque tinha lá a opção, tanto que eu modifiquei uma coisa ou outra ali pra jogar. Só que, cara, quando eu fui ver, não era tão bom quanto parecia. É completamente limitada a modificação de botões. E se eu não me engano, no Tenkaichi 3 eu não lembro, mas acho que também tem. Mas vamos dar exemplo, no Budokai 3, você conseguia remapear como você quisesse o seu controle para jogar. Se você quisesse colocar todos os comandos principais nos R1, nos RL1 e nos RL2, você fazia. Ali, não tem como fazer isso. É muito limitado algumas coisas. Como, por exemplo, se eu quiser jogar no controle clássico, mas não quiser ficar mexendo no analógico e usar o sistema de clash dos controles novos, eu não posso. Se eu quiser fazer tal coisa pra fazer ali, pra funcionar melhor, não dá. É só tipo, você tem essas coisinhas. Essas coisinhas aqui, você pode mexer um pouquinho aqui. É só pra falar que você pode mexer. E isso pra mim é um bagulho que é muito zoado, sabe? Que são muito diferentes nesse jogo. Algumas das melhores adições que Sparking Zero trouxe estão nas mecânicas que anteriormente não existiam na franquia, mas que condizem completamente com o que Dragon Ball é, como a Super Perception. Essa habilidade não é nada mais nada menos do que a habilidade de redirecionar golpes de Ki Blast. Isso é não legal. é tão útil assim, mas é bem bacana de se ver. Outra boa adição foi o contra-ataque vingativo, que basicamente se consiste em uma espécie de combo breaker. Pelo custo Aí que vem uma questão. Esse eu não gostei muito. Porque essa porcaria aí, você só pode usar ela estando de frente pro oponente. Se você tiver de costa, você toma no meio da sua bunda. E você gasta 2 medidores. Que é um bagulho que eu acho meio complicado você ficar. Tudo gasta medidor aqui e é muita coisa pra gastar muito medidor. Aí passa aquele bagulho de medidor de ficar. Você ganha medidor por apanhar. Aí faz com que você apanhe pra caralho e você no final vai ter mais vantagem do que o cara que tá te batendo. Que não faz sentido. E antigamente tinha a função de você se livrar de um combo. Quando você tava tomando uma surra, seja o cara te combando de frente ou combando de costa, mas ele te prendeu num combo infinito, você apertava R1 e L1, você consumiu uma pequena parte da sua barra de HP e estourava uma energia de uma explosãozinha de Ki, né, de vento, que afastava o inimigo. E nisso você quebrava o combo dele. Aqui, se você tiver de costas pro cara, ou tu fica spamando ali, porque se você ficar spamando funciona, e acerta um counter Z, ou tu toma no cu. Você só vai ficar tomando. Você vai ficar apanhando ali de costas e não pode fazer nada se o seu personagem tiver explosivo wave, sabe? É só geral atacar nas costas no modo Sparking. É basicamente isso. Os caras ficam spamando, principalmente nos jogos mais baixos, o pessoal só fica spamando o modo Sparking e combo infinito. Aí chuta o cara pra longe e manda um ultimate. Era basicamente só isso. de algumas barras do medidor, ele pode te tirar de algumas situações complicadas. No entanto, conforme você joga o modo online, percebe que esse quebra-combo não pode ser ativado a qualquer momento, já que existe uma forma do oponente bloquear a sua ação e continuar te atacando sem nenhuma penalidade. Agora, um dos maiores problemas desse jogo são os golpes de rush. No começo eu acreditava que o golpe de rush não funcionar bem era uma mecânica própria do jogo, mas hoje eu sinceramente enxergo isso como um bug. A dificuldade em acertar esses golpes no inimigo é frustrante. Esses ataques outrora muito roubados na saga clássica, obviamente precisavam de um nerf aqui em Sparking Zero para equilibrar o jogo. Deixá-los mais lentos ou permitir que o oponente tenha um counter seria soluções viáveis.
Contudo, o dash está simplesmente mal programado. Diversas vezes ao ativar o rush e rushar para cima do inimigo, o meu personagem simplesmente passava reto por ele. Esse Nossa, bug me deixou bastante irritado, pois em aconteceu já, determinados hein? momentos não fazia sentido finalizar uma sequência usando os golpes de rush por mais que eles dessem mais dano, pois o risco de gastar o meu medidor sem conseguir acertar o meu inimigo Olha era isso, muito velho. O alto. cara tá na Se sua tem frente, algo você que me erra. deixava muito imerso nos jogos da saga clássica eram as destruições de cenário. Aqueles momentos em que você carregava todo o seu Cara, ki, apontava 1080p. para o oponente e de quebra ainda trocava de mapa enquanto estava jogando, dava uma sensação de poder e força muito gratificante. Era um capricho que os desenvolvedores traziam para o game, mas infelizmente em Sparking Zero apenas Namekusei possui essa mecânica. E volto a Foi o que eu dizer, falei como um jogo lá de atrás. 10 anos atrás pode ter um capricho que um jogo de 10 anos depois não tem. Como eu disse nas minhas pré-análises do jogo, esses detalhes são o que tornam o jogo de Dragon Ball parecido com Dragon Ball. Mas infelizmente isso foi mais uma das características que não foi trazida para esse jogo e acabou sendo capada. Vou pensar, tem isso no torneio de artes marciais, né? Mas daí, porra, é dois mapas, sabe? E no torneio de artes marciais ele muda, fica maior, porque ele expandiu o mapa, porque não tá tendo. Porque o torneio acabou, né? Todo mundo saiu correndo. Você não destruiu de verdade tudo, que nem você destrói na Mekuzen, sabe? Não é literalmente a mesma coisa. Infelizmente. O veredito disso tudo é o seguinte. Galera, Dragon Ball Sparking Zero é um dos jogos com os gráficos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ele pega todo o conceito de gráficos de anime e leva a outro nível. Não como Fighter Z, mas do seu próprio jeito. E ainda conseguiu ficar bastante bonito. Outra Sim. coisa que eu não posso deixar de elogiar é a gameplay sólida que o jogo possui. A gameplay realmente não decepcionou em nada. Como eu já disse antes, é a fusão perfeita entre o antigo e o novo. Mas qual que é o grande problema de Sparking Zero? Na minha visão, são os conteúdos capados. Na minha opinião, os desenvolvedores precisariam de mais 1 ano e meio, talvez, de Talvez. desenvolvimento para lançarem o jogo devidamente finalizado. Talvez isso tivesse Não entra ajudado na minha muito cabeça mesmo. de maneira nenhuma termos vários personagens no roster principal que simplesmente não possuem o seu próprio modo história. Além disso, as próprias sagas do Sparking Zero, como a do Vegeta, não chegam nem a ter a saga do Super. Na verdade, a do Vegeta, além de não ter a saga do Super, não tem nem mesmo a saga Saiyajin. Até mesmo o modo história do Goku, que ao meu ver é o mais completo, não incluiu o filme do Broly ou sequer qualquer outro filme da franquia de Dragon Ball. Sem dúvida nenhuma, os personagens anunciados de última hora, como os do GT e dos filmes, não tiveram seu conteúdo finalizado e devidamente inserido no jogo. E essas coisas que, na minha opinião, são muito importantes, tornaram o Sparking Zero, na minha opinião, um jogo medíocre. Por conta disso, pela falta de conteúdo principalmente, minha nota final, avaliando o preço do jogo em relação ao que ele entrega, eu dou uma nota 7. Minha visão sobre isso: não compre agora. Espere alguns meses e pegue uma promoção, pois valerá muito mais a pena. E se eles trouxerem os conteúdos cortados de forma gratuita, vai ser ainda mais vantajoso esperar o preço baixar. Uns 150 a 200 reais, assim ó, forçando um pouco a barra 250, eu acho que vale a pena pagar no jogo. Mas agora 350, nem a pau. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido meus pontos. Por mais que eu tenha trazido muitos fatos aqui, essa análise ainda possui muito da minha opinião pessoal. Espero que de maneira elegante vocês entendam meu ponto de vista e os convido a expressarem os seus próprios pontos de vista. Em si, isso eu acho que eu comentei tudo que eu tinha pra comentar. Até porque no anime do Super Vegeta realmente não faz nada. Só no mangá da Saga Black. Mas, né? Não só na Saga Black. O Vegeta tem muito mais participação no mangá do Super em geral. Ele faz muito mais coisa. É muito mais. Cara, como eu falo, o mangá do Super ele é muito melhor e mais coerente do que o anime em 80% de todas as situações, na minha opinião. Mas sei lá. De qualquer forma, eu espero pelo menos ter resolvido. Quando eu espero voltar a jogar Sparking Zero. Provavelmente eu vou voltar só quando lançar a nova DLC, né? Quando sair a primeira DLC. E até lá eu espero ter resolvido o problema da minha placa de vídeo, né? Ter conseguido comprar outra, porque senão não vai dar pra fazer nada. As gameplays de Sparking Zero e Elden Ring estão travadas porque não tem como jogar. Mas de qualquer forma, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que o vídeo original tá na descrição. Logo abaixo meu outro canal, onde eu tô jogando Shin Megami Tensei Vengeance, né? Tô jogando a demo. E minhas redes sociais. Nas redes sociais eu aviso sempre que vai ter live. Instagram, Twitter. Comecei a live, postei lá. Mas
Onde que eu faço live? Comentário fixado. Link da Kik. É só você acompanhar lá que você vai ficar sabendo. De qualquer forma, é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, falou e tchau, tchau.